Saudações nos nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou dar os meus tostões sobre algo que nos tirou do tédio, certo? Que é o atentado contra o Donald Trump, certo? Que é como a fakeada do Bolsonaro. É o seguinte, é basicamente uma briga pela razão, mas assim... O que acontece? O que acontece é o seguinte: tem muita gente falando coisas que são basicamente artigos de fé. E aí na defesa de cada lado. Por exemplo, quando o Bolsonaro foi esfaqueado, teve gente que mostrou a camisa igual que ele estava usando, com um buraco, né, com buraco, com rasgo e sangue, né, como se dissesse, olha aqui a camisa dele. E bom, na verdade, quando aquilo foi descartado como lixo, aquela camisa, aí se alguém pegou, se alguém pensou que era importante e pegou, aí são outros 500. Mas provavelmente ela estaria rasgada. Eu acho que qualquer pessoa que teve, por exemplo, que sofreu uma internação hospitalar de emergência, vai saber que os médicos rasgam a roupa, certo? Exceto de um primo meu, né, que ele sofreu um acidente, ele tava com uma camisa Bruno Minelli, e aí os paramédicos queriam cortar a camisa dele, e aí ele disse, não, isso é uma Bruno Minelli, e aí ele foi lá abrindo botão a botão, né, conseguiu salvar a sua camisa. Bom, mas isso é outra coisa. Outra coisa que ninguém muito sabe é se onde é que sangra mais no corpo. Por exemplo, no filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento faz uma metáfora muito conveniente quando o Seu Jorge foi abatido, né? O personagem do Seu Jorge. Que é o seguinte, o que o Matias fez quando deu aquele tiro foi como quando deu aquele disparo foi como um tiro de 7,62. Na entrada faz um buraco pequeno mas na saída faz um buraco enorme. Então é isso que aconteceu, certo? É isso que aconteceu. Assim, um sangramento, um buraco de entrada, geralmente não sangra muito. Enquanto o de saída, e aí eu não vou entender a mecânica, mas quem me falou isso foi um perito, literalmente. O do CSI paraibano, de uma página de Instagram, de um homem que é perito criminal na Paraíba, né? E ele escreve contos sobre a morte e tudo mais. Certo? Então aí eu fiz essa pergunta pra ele, né? Mandei um direct, digamos assim. E aí ele disse, não, eu vou responder isso daí em forma de publicação. Então tá aí. Ele disse assim, olha, os buracos de entrada sangram menos, se sangrarem, e os de saída sangram bem mais. Certo? É por isso que, por exemplo, quando a gente vê o vídeo da execução do Nicolau e da Helena Ceausescu, ex-presidente primeira-dama da Romênia, a gente não vê sangue depois daquilo. A gente vê o buraco de bala, né? Por exemplo, no Ceausescu tem na testa, mas a gente não vê uma exsanguinação, digamos assim, poças de sangue, certo? E o mesmo se vale para facada.
como por exemplo no caso da Imperatriz Sissi, né? Que ela foi esfaqueada, recebeu um estuque de um, como chama? Bom, de um assassino, de um regicida, né? De um regicida que também matou ela ao acaso, né? Mas que ela só descobriu, ela e todo mundo só descobriu que ela tinha sido esfaqueada quando já era tarde demais, né? Certo? Ela não tinha se esvaído em sangue, ela não tinha perdido completamente a respiração. Ela se sentiu mal, claro, teve os efeitos da estocada, mas não teve o sangramento abundante. E de certa forma, como tem gente comparando, é com o John Kennedy. Você atirou na região que tem mais sangue do corpo, que é a cabeça, e basicamente você consegue tirar mais sangue com tiro, certo? Principalmente se o tiro acertar ele, a cabeça, certo? Então por isso você consegue causar aquele efeito explosivo. O que a gente tem no filme do Zapruder. Bom, e o que acontece também? E aí acho que assim a comparação mais exata, digamos assim, de eventos filmados, de mortes filmadas, né, dando uma definição wikipediana, é a do MC da Leste. O MC da Leste, se você for ver, ele, se não me engano, ele toma 2 ou 3 tiros, um no sovaco e o outro eu não lembro aonde, que teria sido mortal. E aí assim ele toma aquele tiro e continua cantando, dando um ar de normalidade às coisas, né? Ele acha que foi um borbotão, que é o que aconteceu, por exemplo, também com o Trump no tiro da orelha. Entendeu? Tanto que se você for ver, quem se abaixa é a plateia atrás dele, porque eles perceberam que os estampidos, certo? Os estampidos, e aí eles se abaixaram. Então, outra coisa também que é importante pensar é que o Trump, quando ele teve aquele negócio de desorientar, nossa, eu senti um negócio estranho aqui, e aí quando ele viu isso, certo? Bom, como eu não sou técnico em imagens, assim, fotografia mesmo, o que eu ia te dizer? Eu não vou discutir aquela imagem que mostra, que pega ele com a bala zunindo, se ela é real ou não. Porque isso daí de fato não interessa. Pelo menos pra mim. Ou melhor, até interessa, mas eu não sei explicar aquilo. E também tem a questão dos outros atiradores de elite, que é o seguinte, ninguém pensou, e aí talvez tenha sido uma grande mancada, né, que no sul dos Estados Unidos não teria alguém atirando, eu digo, um sniper, né, assim. A gente pensa que é um tiro na multidão. E aí,
né? Que é o que é mais engraçado. É o que acontece com o que eles se precaveram pro que não. Pro que eles tinham pensado que podia acontecer. E aconteceu o que eles não tinham pensado. Que era alguém a umas 120 metros de distância. Quando eles acharam que era alguém com um revólver dando um tiro. Dando tiros. Que tem coisas que acontecem, tem coisas que não acontecem. Não vou dizer foi uma falha de segurança. E outra coisa também é aquela visão do segurança que é um goleiro de bala, certo? Que é um goleiro de tiro, que ele pega assim, oh! Isso daí não existe. Por exemplo, num atentado, um cara começou, o Príncipe Charles, né, foi fazer um discurso na Austrália, e aí o que aconteceu? Um homem começou a disparar contra ele. Por sorte eram tiros de festim. Mas assim, o que o segurança fez? Ele se jogou, deu uma ombrada nele, no Príncipe Charles. Porque assim, o ideal é que ninguém morra, certo? A morte nessas situações é um erro, porque assim, porque você tem que proteger alguém e você tem que se manter de modo que possa continuar protegendo alguém, e a pessoa que cometeu assassinatos, digamos assim, ou tentou matar alguém, ela tem que ser, ela é uma fonte de informações, certo? É como, por exemplo, o atentado também, outro, não uma morte filmada, mas fotografada, e essa sim foi com tiro, do Papa João Paulo II, com tiro de pistola, também a do Papa João Paulo II. Ele estava no meio o assassino estava no meio da multidão, que é um turco, eu não lembro o nome, e aí se aventa a hipótese dele ter sido mandado pelo governo, por um governo comunista. E aí se viram, aquele cara lá é o búlgaro e que estava comandando ele. E bom, é o que aconteceu. Também aconteceu. É um exemplo do quanto se é a fonte de informação. Bom, do mais, como eu disse, para finalizar, tudo que eu disse e tudo que vocês acreditam que eu deveria ter dito é um artigo de fé. Obrigado.